É um dado contemporâneo que não é só brasileiro e que nós precisamos pensar com muito cuidado, é pensar na emergência do que talvez nós possamos chamar de massas digitais. Na história política do Ocidente, a emergência das massas urbanas mudou radicalmente o panorama político. Entre as duas guerras, o modelo da democracia liberal entra em colapso pela emergência definitiva da massa urbana e pelo surgimento de dois meios de comunicação fundamentais que permitiram a ampliação do discurso dos demagogos. Três instrumentos, dois meios e um instrumento. O microfone, o microfone foi uma invenção extraordinária. A possibilidade de, por exemplo, um comício de massa para 20 mil pessoas é inviável sem microfonia moderna. Não é possível. Le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Antes da microfonia moderna e de modernos sistemas de transmissão de som, anos 20 e 30 do século XX, não era possível política de massa. Forte, fiera e compatta come non mai. O rádio teve uma influência na organização política nas décadas iniciais do século XX, que é algo ainda não de todo estudado e não levado muito em conta no Brasil. E por fim o cinema. O nazifascismo não teria sido possível sem o rádio, sem o cinema e as grandes manifestações coreografadas de massa sem microfonia. E curiosamente, assim como nos anos 20 e 30, a esquerda demorou a compreender o potencial do rádio e do cinema, agora, nos anos 2000, a esquerda voltou a demorar a compreender o potencial do YouTube, do Instagram, do WhatsApp. Quem compreendeu de imediato esse potencial foi a direita. A direita no Brasil há aproximadamente 10, talvez 15 anos, mas 10 anos com certeza. A direita no Brasil ampliou consideravelmente o seu repertório de leituras, ampliou consideravelmente o seu alcance através de uma utilização muito inovadora das novas tecnologias de comunicação. No YouTube e no WhatsApp, a direita faz hoje o que a esquerda fazia quando eu era jovem. Então, há uma juventude no Brasil que tem hoje entre 15 e 30 anos. Para esta juventude, e nós precisamos compreender isso profundamente. E precisamos respeitar a legitimidade da escolha. Há uma juventude para a qual ser de direita é, paradoxalmente, ser revolucionário. Ser de direita é ser contra o sistema. Nós vivemos hoje, eu proponho, a época das massas digitais. Assim como as massas urbanas levaram ao colapso do modelo da democracia liberal, as massas digitais estão levando ao colapso do modelo da democracia de massas. Com as massas digitais, o que ocorre não apenas no Brasil, com as massas digitais, o modelo da democracia representativa de massa está entrando em colapso em todo o mundo. As massas digitais querem a democracia direta. Democracia direta, numa sociedade complexa como a brasileira, não é possível. Democracia direta, como parece ser a proposta dessas massas digitais, só pode produzir caos, colapso e paralisia administrativa. Infelizmente, em 2013, o sentimento antissistêmico não tinha alternativa. Já não se acreditava na possibilidade de substituir os políticos que estão em Brasília por outros. Isso explodiu em 2018. Não é ter uma visão nem niilista,
nem negativa em relação a essa evolução toda, né, tecnológica. São novas fronteiras, novas perspectivas, né, de comunicação, de convivência social, e que são seguramente mais avançadas. Há uma certa leitura que atribui um peso excessivo às novas mídias. Não são as novas mídias que capitaneam o Bolsonaro. O Bolsonaro ele viabilizou-se por essa aliança entre setores, aliança de natureza negativa, né? É uma aliança que se dá pela rejeição à alternativa no outro campo. O petismo ele é muito forte, ele é muito aguerrido, né? Ele tem um equívoco, no meu entender, que ele desqualifica o adversário e ele gerou um adversário praticamente como um mimético, né? Se a conjuntura econômica não tivesse piorado da forma que piorou, eu teria dúvidas se, né, os motivos para a saída de Dilma, né, enfim, por impeachment, eles teriam sido suficientes, não do ponto de vista estritamente jurídico, mas político. É muito importante diferenciar entre conservadores e reacionários. Conservadores são pessoas que admitem mudanças, tá? Só que desejam mudanças que respeitem uma certa temporalidade, que sejam mudanças negociadas, que não queiram fazer tábula rasa da tradição, tá? Isso são conservadores. Reacionários é um outro tipo de mentalidade. Reacionários são pessoas que odeiam o moderno, odeiam um mundo livre. A liberdade ela tem um preço. Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsável a gente é por cada decisão de cada âmbito da nossa vida pessoal. Porra, isso cobra um preço. Você que tem que decidir a cada vez como é que você vai educar o seu filho, como vai ser a sua sexualidade, como vai ser a sua vida amorosa, quais são as suas ideias políticas, como você vai se orientar no mundo. Isso é angustioso. Então isso faz com que muitas pessoas desejem a volta da tradição. A tradição, o preço que você paga em perda de liberdade, você compra em conforto psíquico. O mundo da tradição é um mundo todo dado. Menino veste azul, menina veste rosa. Agora, a gente se engana muito sobre a sociedade brasileira. Nós achamos que tínhamos transformado culturalmente no sentido mais amplo, o Brasil, e de repente nós descobrimos que a multidão não tinha acompanhado. A sociedade brasileira tem um lado muito avançado e tem um lado extremamente conservador. Eu acho que a sociedade brasileira ela se pautou muito mais por um lugar da acomodação do que de algum tipo de mobilidade transformadora, né? Então, eu acho que os negros continuaram, né, nas suas senzalas da periferia, né, sendo mortos, sendo executados, com absoluta naturalização da sociedade branca e de elite. Quem decidiu a eleição do Bolsonaro não foi o povo, foi o mercado. O pacto com o mercado vai fazer as reformas que o mercado quer a qualquer custo, né? Por isso que o mercado parou de cobrar os elementos autoritários e antidemocráticos, que são cobrados fora do Brasil, né? Onde vai fora do Brasil, fala, menos aí, cuidado com o fascismo. O eleitor votou por indignação. Essa indignação começou lá em 2013, com aquelas jornadas de 2013, aí teve a eleição de 2014, que isso não se concretizou, digamos, no resultado, mas veio num crescente, né? Na organização das redes sociais, aqui em São Paulo a gente sentia muito essa coisa das pessoas indo para a Paulista, veio o impeachment, e aí, já no final de 2017, a gente rodou uma pesquisa no IDEA que mostrava que 52% das pessoas queriam um presidente que fosse de fora da política, que não fosse nada do que estava aí. E aí é que surge uma figura como o Bolsonaro, que estava protegido da Lava Jato, não tinha nenhuma denúncia contra ele, era um político razoavelmente desconhecido e ele conseguiu, de alguma forma, vocalizar essa indignação, mais pelo que ele não disse do que pelo
o que ele disse, mais pelo que ele não fez do que pelo que ele fez, mas mais pelo que os outros fizeram, representaram e disseram ao longo das suas vidas. Os outros concorrentes que já estavam na política há muito tempo, todos eles. E para o Bolsonaro, o melhor dos mundos, a gente via desde o início nas pesquisas, era ir para o segundo turno com o PT, exatamente porque isso viraria um plebiscito entre o PT e o anti-PT. Então eu voto para não ter mais o PT, para, enfim, quebrar essa continuidade de governos do PT que foram tão traumáticos, né, no final. Eu diria que a importância da TV aberta, do jornalismo nessa eleição foi gigantesca. Para quem queria justificar o voto mais compromissado, ficou um debate entre a esquerda contra as reformas e o Bolsonaro é a favor das reformas, assim como eram Alckmin e outros candidatos no campo azul, né? E a economia sempre vai ter um papel importante nas nossas eleições, né? Mesmo que esse ano ela não tenha sido o ponto fundamental da campanha, a narrativa fundamental, ela sempre vai ter. E a Lava Jato, quer dizer, a questão da corrupção, que o Bolsonaro era um candidato que conseguia se proteger. Então, acho que esse conjunto da obra ali o beneficiou no final. Professores de propaganda costumam dourar a pílula dizendo assim: publicitário vende sonhos. Publicitário não vende sonhos, publicitário engana os outros. A mentira faz parte sistêmica da obtenção do lucro. E você tinha ao lado disso, da publicidade, a coisa do marketing. Então você junta essas coisas. O marketing é quem vai criando. Marx sacava isso no século XIX. Ele dizia assim: as mercadorias começam a lançar olhares sedutores para as pessoas. É o fetiche da mercadoria. Isso de criar o discurso do marketing, da propaganda, ser sempre feito dentro do campo sensual, foi levado para a política. E aí você tem uma série de truques tecnológicos e criar um grande reino da ilusão para ganhar a eleição. Então, aí é o momento em que o marketing deixa de ser político e se torna marketing eleitoral. Porque toda campanha publicitária ou política tem uma dose de mentira. Mas você vai a mentira até aqui, a mentira até ali, porque você sabe, se você extrapolar a mentira, aquilo pode, o tiro sair pela culatra. O João Santana apostou no contrário. Eu vou dar umas overdose de mentira, porque 80% dessa mentira vai colar. Quando a gente dá um passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. Desde que eu me desentendo por gente, o Brasil já acabou umas 6 vezes. O Brasil acabou quando o Plano Real dançou, supostamente ia dançar. O Brasil acabou quando teve um golpe militar de 64. O Brasil acabou. Agora o Brasil vai acabar com o Bolsonaro. Não acaba. Não é assim. Além disso, isso foi muito criado pelo marketing, de contribuir para acirrar um campo polarizado com grandes mentiras. Na campanha de Marina, disseram: Marina é financiada pelo Itaú. Marina ainda não respondeu por que quer dar independência ao Banco Central. Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú e coordenadora do programa de governo de Marina, talvez possa responder essa pergunta. Porra, eu trabalhei na campanha de Haddad. Naquela campanha de 2012 para prefeito de São Paulo, Neca Setúbal era a companheira Neca Setúbal participando da equipe que fazia o programa de educação de Haddad.
Então eu via o tamanho da mentira. E Marina eleita, a comida some da mesa dos pobres e tal. E aquilo pegou e destruiu Marina. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Foi uma irresponsabilidade, delinquência eletrônica. Aquilo é coisa para cadeia. É uma vergonha para o trabalho de propaganda política no Brasil. Eu uso, inclusive, a expressão delinquência eletrônica, não é minha, é do embaixador do Rubens e Cooper. Então, destruiu Marina com aquilo. Quer dizer, como é que você destrói uma pessoa de uma forma totalmente irresponsável, maluca? Porque aí o marketing já não era político, o marketing era eleitoral. Se ele não for bem, a gente tira ele! Esse negócio de tortura não vai mais acontecer! A Constituição garante a nossa liberdade! Da última vez que o militar... Desse mesmo forno do marketing petista, que tornou a mentira uma coisa sistemática e sistêmica da propaganda política, vem essa história. Amanhã começa a ditadura fascista. Defendo a ditadura militar, inclusive quando falo em tortura, eu defendo a tortura também. Eu falo, tá na hora, vai ter que voltar para o marketing político ou ninguém vai acreditar mais nisso. Com os espetáculos de Duda Mendonça e João Santana, que virou um fogo de artifício. Ninguém acreditava mais em nada. Então eu falei, o próximo candidato, se quiser falar sério, tem que falar direto com a população. Para minha surpresa, claro, quem fez isso foi Bolsonaro. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender, não tem nada a ver com isso. Até na revista Época, até lá em Negrito, quando entrou esse assunto novamente, eu perguntei para o repórter, você sabe se eu, Jair Bolsonaro, sou gay ou não? Você sabe? Você bota a mão no fogo se eu sou gay ou não? Boa noite a todos. Domingo, uma live bastante rápida aqui. É a nossa maneira de se comunicar com vocês. Muito obrigado. Deixa de ser. Para quem não tem tempo de televisão. Pela compreensão. Tem ainda um partido muito pequeno. Não tem fundo partidário. E ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. Era o que faltava mesmo. Chegar ali e dizer, não, eu quero é isso. Haddad ia desafiar ele e dizer, cala a boca, marmeteiro do presidiário de Curitiba. E quem ficou fazendo marketing eleitoral antigo? Haddad, Marina, etc. Todos se fuderam. Não. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Se alguém que viesse ao mundo agora abrisse seus olhos aqui no Brasil, viria um país com pessoas cegas pelo ódio. Um país dividido, onde um lado incita a violência contra o outro. Um ódio que se espalha e ameaça deixar o país a ponto de explodir. E nós, que não somos nem de um lado e nem do outro, temos o dever de não deixar o nosso país ser entregue ao caos do ódio cego. Precisamos fazer um país onde as ideias tenham mais poder que as armas, onde o diálogo tenha mais força que a agressão. Não é na bala, nem na faca que vamos ter um país melhor. Nesses tempos difíceis pelo qual passa o nosso país, muitas pessoas podem achar que para melhorar a segurança pública, basta usar mais e mais violência. Não é por aí. Ciro, em vez de conversar, sentar num banco, numa cadeira e conversar com a população. Tá na hora de unir o Brasil. Eu sou ficha limpa, tenho propostas, experiência e converso com todos os lados. As pesquisas mostram que eu ganho com folga de Bolsonaro e de Haddad no segundo turno. Mas para isso eu preciso do seu voto já no primeiro turno. Não vote contra ninguém, vote a favor do Brasil. Nesse sentido, não pode deixar de se reconhecer que Bolsonaro é um fenômeno político.
Entre várias avaliações e opiniões sobre a figura do presidente do Jair Bolsonaro, a melhor que eu achei mais apropriada foi o do Luiz Fernando Veríssimo, que disse que é o candidato mais improvável, que é uma coisa que não xinga, não enaltece, mas apenas mostra que se trata de uma coisa realmente surpreendente, muito inesperada, a vitória de um candidato como Jair Bolsonaro, com seu perfil. Uma disputa eleitoral, ela se apoia em 3 elementos, que é uma candidatura, um candidato e a campanha. Quer dizer, uma candidatura entendida como um conjunto de forças que você agrega, digamos, na largada. O candidato é o elemento que personaliza, capaz de protagonizar o esforço daquela candidatura. E o terceiro elemento é a campanha, quer dizer, o esforço e o embate entre essas candidaturas, entre esses concorrentes, competidores, para conquistar o apoio da população. A candidatura dele, desse ponto de vista desse entendimento, era uma candidatura sem nenhuma expressão. Não tinha um partido político. O partido dele, ele próprio disse que teve 6 meses para criar, para não sei o quê, tinha um deputado. Candidato, eu não fiz campanha, mas fiz o meu dever de casa, né? De levantar os pontos, como a gente faz, pontos fracos, pontos fortes, nossos e dos adversários, para saber como é que vai se desenrolar o combate, né? Onde é que você vai se defender, o que é que você vai enaltecer, e, ao contrário, com o sinal trocado, quais são os elementos mais vulneráveis do seu adversário. E, para mim, o Jair Bolsonaro era despreparado, grosseiro, retrógrado e antidemocrático. Esses 4 elementos, num candidato só, seria quase que cartão vermelho. Os caras não têm chance. Então, ele, a candidatura fraca, ele, um candidato extremamente vulnerável e vitorioso. Qual é o terceiro elemento? A campanha. Muitos acusam Bolsonaro de tosco e despreparado, mas não se atentam para o que tivemos no passado recente. Votar no Sérgio Cabral é quase que uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem. Já um capitão do exército que tem boa formação educacional e moral é sumariamente rechaçado por uma turma que só curte uma aparência cool de um idealismo que não leva em conta a barbárie civilizacional brasileira e que deve, portanto, ser enfrentada por alguém corajoso e sem politicamente correto. Não tinha tempo de televisão, não prejudicou ele. E utilizou da internet de uma maneira profissional, cujo alcance e impacto ainda está para ser devidamente avaliado e aferido, mas seguramente foi um elemento decisivo da sua vitória. O senhor acha então que a gente resolve a guerra com guerra? Opa, você quer combater um crime lá no Morro de Janeiro com flor, com flor? Com beijinhos? Corte rápido, faca, é Tramontina. O senhor não acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim? Porque... Pergunta para a estuprada o que ela acha. Corte rápido, faca, é Tramontina. O senhor já disse que, se eleito, colocaria vários militares no seu ministério, né? Se eleito presidente da República. Por quê? Olha, a Dilma botou um montão de terrorista, ninguém falou nada. Corte rápido, faca, é Tramontina. Vamos lembrar que há 6 meses das eleições, todos os candidatos derrotariam Bolsonaro, até 3 meses antes das eleições, 2 meses antes das eleições. Só quem não derrotava o Bolsonaro era o PT. O que aconteceu na campanha do Bolsonaro, que foi completamente diferente, é que ele não tinha uma central de distribuição de conteúdo, e isso a gente nunca tinha visto.
Eles não tinham, né? Porque quando a gente fala do PMDB, do PSDB, aliás, e do PT, que são essas duas experiências que a gente viu, sempre foi com uma central de organização de conteúdo. Então, alguém lá decidia, hoje nós vamos falar sobre saúde. O filme é esse, o card é esse, o meme é esse, o áudio é esse, distribua-se, puf. Com o Bolsonaro não era assim. Não tinha alguém que decidia isso. Tinha um monte de conteúdos que andavam por aí, alguns pegavam. A honestidade chegando, voltando à cena. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal. Boquinha vai secar, tá ligado, passam mal. Quero pro meu país, representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra isso. Oh, que nojento nascer menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todos brasileiros que a minha voz escuta. Pátria, sou teu filho, não vou fugir à luta. Fotos de Bolsonaro ensinando uma criança a fazer o sinal de um revólver em cima do trio elétrico circularam nas redes sociais e nos veículos de imprensa. Qual foi o símbolo da campanha de Bolsonaro? A arminha. Ele sempre se posicionou como um cara a favor, agressivo, a favor da violência, homofóbico, quer dizer, com uma postura de rejeição mesmo, assim, no âmago, né? À diversidade, às minorias, aos excluídos. Sempre se comportou assim. E uma parte do seu eleitorado se identifica com isso. Sabe atirar? Sabe dar tiro? Atira. O Bolsonaro, ele se beneficiou de outros fatores que foram mediaticamente muito importantes. A facada tem um impacto não trivial, né? Então, ao mesmo tempo que o protegeu em relação a certos problemas de campanha que ele poderia enfrentar, como, por exemplo, em debates e coisas desse tipo, ele ficou insulado, né? Você blindou ele em relação a algumas vulnerabilidades que ele tinha. O ataque ao candidato Bolsonaro aconteceu em 6 de setembro. Ele participava de uma caminhada pelas ruas da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando foi supostamente esfaqueado. O candidato foi socorrido e levado para o hospital da Santa Casa. Lá, ele foi submetido à primeira cirurgia, uma laparotomia exploratória. Alguns dias depois, a pedido da família, Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma nova intervenção. Bolsonaro passou 3 semanas internado e, a partir daí, sua campanha ficou restrita à internet. Muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. Do ponto de vista humano, gera uma comoção. E, sobretudo, permitiu livrar ele de expor esses pontos negativos, o despreparo dele, a grosseria. Ele, que é um político profissional baixo clero, se beneficia de não ser conhecido para incorporar o que seria o político diferente. Por outro lado, o cara que sofre uma limitação, né, de estar na campanha, no debate, na entrevista, ele, para isso, favoreceu a ele. Porque a gente viu no começo da campanha que ele não resistiria, né, ao debate, às entrevistas, ao embate mesmo efetivo, né, que uma campanha eleitoral exige. Isso tudo favoreceu ele.
Qual é o efeito das mídias sociais? É que os custos de mobilização se reduzem a praticamente zero. Quer dizer, alguém sentado no quarto, ele pode iniciar uma mobilização e, eventualmente, há inúmeros casos de mobilização bem-sucedida a partir do quarto de um cyberativista, né? A gente é o segundo usuário de WhatsApp do mundo, depois da Índia. Na Índia, como já tinha acontecido a eleição do Brasil, a eleição da Índia já teve outro comportamento do próprio WhatsApp, né, de perceber que não podia ficar tão sem lei assim, tão solto, porque, enfim, aqui foi totalmente solto, não tinha uma legislação, muito difícil você monitorar o que acontecia dentro do WhatsApp. E é ali que foram as fake news, e é ali que se desenvolveu, né? Como o Bolsonaro também tinha um público evangélico muito forte, que é um público, né, de uma rede importante, entre outras, acabou que ele se beneficiou bastante e organizou bem essa parte de WhatsApp, né? Então, quando a gente olha para a campanha dele, não vê uma campanha formal, com marqueteiro, com isso, com aquilo, mas nessa área ele, de fato, investiu e sabia o que estava fazendo. Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. E veja, para a classe média, e isso aí é absolutamente relevante, porque esse grupo só é atingível dessa forma, né? Ele não é atingível via associações, via partidos, ele é atingido dessa forma. Então, o custo da ação coletiva se reduz muito. Olha, minha gente, aqui, ó. Tive acesso a essa lista de grupos do Bolsonaro. Tá vendo aqui? Entrei em todos. Tudo criado fora do Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Ó, você pega o número primeiro, seleciona, vai lá no Google, joga no Google, dá uma pesquisada, você vai ver quem que criou o grupo, da onde que ele foi feito. Aí você acha aqui, ó, 747, clica nesse 747, olha só. Foi criado na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso tudo aí, gente, esses grupos todos são boot. O que é boot? São um monte de robô espalhando conteúdo falso, entendeu? Olha só, cadê o patriotismo? Cadê? Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Valeu, bom fim de semana a todos aí. Agora, com relação a fake news, é o seguinte. Há muita gente fazendo pesquisa de muita qualidade, sofisticação técnica, assim, excepcional, né? Gaskell, da Universidade de Stanford. São pessoas que trabalham com bancos de dados de 60 milhões de observações. Então, são pesquisas muito, muito sofisticadas do ponto de vista técnico. A conclusão que ele chega é que o impacto das fake news é mínimo. Então, o que nós temos de melhor sugere que o impacto é bem menor do que se alega. E o livro está aqui. Se não é para criança, é para quem esse livro aqui? Está escrito aqui, ó. Enfia no buraco do menino o teu dedo, simbolizando o pinto do homem. E aqui do lado está a menina, tá? E o livro manda você fazer isso daqui. Você não, o seu filho, a partir de... As pessoas, elas estão muito predispostas a acreditarem no que elas já acreditam. Tem um desejo, tem uma espécie de funcionamento cognitivo inercial. Então, se você está muito mais aberto a concordar com alguma coisa que você já pensa. De alguma maneira, esse mecanismo se tornou consciente por estrategistas políticos e surgiu uma ferramenta tecnológica capaz de explorá-lo. Então, eu acho que o fenômeno de fake news foi basicamente isso. O que eu queria dizer sobre fake news é uma outra coisa, que eu acho que as eleições não se resolveram por causa de fake news. Houve fake news, e foi um fator importante nas eleições. Mas eu não acho que foi o fator fundamental.
Certamente você tem o WhatsApp e Face e já recebeu diversas notícias absurdas. São mentiras. Eles espalham fake news, notícias falsas, atacam a nossa moral e até as nossas famílias. Eles jogam sujo. Dá pra confiar em quem usa religião e até crianças só pra nos atingir? O livro que Bolsonaro mostrou no Jornal Nacional nunca foi distribuído pelo governo em nenhuma escola. A justiça já condenou e tirou do ar dezenas de páginas da internet que espalham mentiras. Fique atento. Se você receber uma destas, denuncie ao TSE ou mande pra gente. Ora, o PT não perdeu as eleições por causa de fake news. O PT perdeu as eleições por causa de um conjunto vasto de fatores que envolveram as fake news. Todo mundo conhece a MC Carol de Niterói. Liga pra Samu! Liga pra Samu! Ela quis transar com o teste, eu hemorrajado. Liga pra Samu! Ela quis transar. 100% feminista, uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras. Cospe na minha cara, me esculacha, vem por cima. Puxa meu cabelo, me chamando de bandido. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. Hoje é de mentira, eu sou a melhor. Chega. Superação, muita luta e muita dignidade. É por isso que eu peço teu voto para deputada estadual na MC Carol de Niterói, 655. No papo de Guaravita, eu fico suave. Tô usando crack, A maconha te engorda, use crack. Foi muito triste ver o Haddad, no segundo turno, vir falar: tem uma massa de mentiras violentíssimas na internet. Nós estamos disponibilizando 0800 para as pessoas denunciarem. Se você chega nessa hora e trata um problema desse jeito, você já está liquidado, né? Já está liquidado há muito tempo, né? E se você receber uma notícia falsa no seu celular, reencaminhe para o número que você vê na tela. Nós vamos tomar as providências devidas. Nós estamos fazendo uma campanha propositiva e de paz, porque a gente acha que você merece um Brasil melhor. Até a vitória. Você sabe mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon. Steve Bannon é acusado de sabotar regimes democráticos pelo mundo. Ele utiliza notícias falsas, as fake news, para espalhar medo e violência para vencer eleições. Bannon é especialista em espalhar terror no mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Você é uma idiota! Você é uma idiota! Bolsonaro. Quem conhece a verdade, não vota nele. O bolsonarismo, ele foi se formando, ainda no primeiro turno das eleições, né, como essa espécie de lógica hiperconsistente, de tal forma que qualquer crítica que lhe era feita era transformada em uma confirmação das premissas do próprio bolsonarismo. Se a imprensa criticava o bolsonarismo ou até fazia uma denúncia, aval do açaí, vinham os bolsonaristas e falavam: a imprensa é vendida. Então a crítica virava uma confirmação do bolsonarismo. Se as mulheres faziam um movimento como o Ele Não, é porque as mulheres são feminazes que querem fazer proselitismo de ideologia de gênero. Então, mais uma razão para o bolsonarismo se fortalecer. Então, a certa altura, ficou muito claro que era impossível achar uma brecha na lógica hiperconsistente que se formou. E, de fato, ali não havia como derrotar aquilo. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal. Onde nos quer o livre, ele é a jaula. A hipocrisia indita os cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Ele não,
é a faca. Porque eu comecei a perceber que nas relações microsociais, né, por exemplo, no meu consultório, as coisas estavam mudando muito. As pessoas começavam a falar de um lugar que antes, de alguma forma, elas tinham algum pudor em falar. Durante um tempo, eu acho que um certo discurso de uma direita muito raivosa e de muito ódio ficou meio no armário. Nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Essa direita raivosa teria saído do armário, né? Quer dizer, as falas começaram a não ter nenhuma regulação. Né? Como, por exemplo, dizer que era insuportável ver um pobre no aeroporto, que se sentia incomodado de morar num edifício em que cruzava com um vizinho gay, por exemplo. Ser colega de tantos negros numa universidade. Que é difícil, que é duro, né? É duro a gente perceber que o outro não é como nós somos. Né? Isso, de alguma forma, é uma perda, mas uma perda narcísica, mas que pode ser rico, pode ser interessante, pode ser construtivo para uma diversidade. E eu acho que quando a gente vai criando suportes na vida, né? Quer dizer, quando a gente vai adquirindo, né, alguns suportes na vida, essa é uma tentativa. Né? A tentativa de que a diferença não seja vista como uma aniquilação. Eu acho que, grosso modo, né, isso a gente pode dizer que é um pensamento de esquerda. Enquanto eu acho que a esquerda, num certo sentido, aposta no múltiplo, aposta na diferença, a direita aposta no uno, aposta no igual, aposta naquilo que ela conhece como igual a ela. Né? Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Não adianta impedir que Lula ande o país, porque somos milhões de Lula. A própria estratégia eleitoral criou uma ambiguidade que foi fundamental para o Haddad não decolar, né? Eu estou me referindo à máscara em que ele era Lula e não era Lula. Se ele era Lula, ele não podia dizer que ele era novo, ou que era alguém, ou que era mais moderado, ou que tinha uma agenda diferente, porque ele era o Lula. Todo o discurso que fazia ele apresentar como um candidato moderado, por exemplo, do PT, ele perdia legitimidade porque ele dizia simultaneamente que ele era Lula e que ele era o não Lula. Essa ambiguidade de narrativas foi fatal. Não tinha para onde o Haddad ser vitorioso, porque repare só, a campanha dele toda não só ele como candidato fake, né, da máscara, como uma campanha exclusivamente tentando capitalizar os resultados e as conquistas do PT no poder. Mas como se só isso existisse, quer dizer, você não tinha nada, não tinha nenhum passivo, nada a poder assumir e confrontar, quer dizer, se apresentar para a população, para o eleitorado, com o ônus, era só o bônus. Então, o que eu acho é isso, quer dizer, quando você fica falando, né, que subiu 30 milhões da pobreza, que isso, que aquilo, aí é o PT, não quer voltar. E isso aconteceu, as pesquisas registraram, que o Haddad, quando ele, afinal, configurou que Lula não seria candidato, o candidato do PT era ele, claro, ele tinha que assumir o ônus e o bônus, quer dizer, conseguir arrebanhar, assegurar o capital político, né, que gira em torno de Lula e do PT,
que era o seu primeiro turno, e ele tinha uma rejeição de 20, 22 por aí. Na hora que se configurou, aí, claro, tinha o antipetismo e tinha essa carga de comunicação digital dirigida profissionalmente de uma dimensão imensa sobre ele. Aí a rejeição dele passou de 20 e poucos para 50. Em uma semana. Em uma semana, mais do que dobrou. O PT, a partir do impeachment da Dilma Rousseff, entrou numa posição entrincheirada. Esse entrincheiramento foi fazendo com que o partido começasse a falar cada vez mais para suas bases radicalizadas, e com isso foi se afastando de uma centro-esquerda capaz de ter um discurso mais atraente para grande parte da população brasileira. Acabou que isso nas eleições foi decisivo. Quando o Haddad finalmente tentou, no segundo turno, obedecer ao ditame tradicional dos segundos turnos, ou seja, vence aquele que se aproximar mais do centro, era tarde demais. Eu queria a autocrítica do PT e ainda espero. Faço tipo de Marina na TV, mas não é sincero. Pois na verdade eu prezo a CLT e tenho medo do ProUni se perder. Com o Ciro e o Boulos não dá mais pra separar as nossas vidas. Chega de loucura, vou de Haddad e Manuela. Hora de virar o jogo no asfalto e na favela. Bora pro segundo turno, todos juntos. Opa, pera. Ele não. Haddad, eu sou 13. Chega de mentiras. Eu só quero os meus direitos. E nesse segundo turno, vamos te fazer eleito. Eu me entrego à frente ampla. E só quero ter você perto de mim. Só quero ouvir dizer Haddad sim. É engraçado, quando a gente fala de autocrítica do PT, assim, os meus colegas petistas, eu fui do governo PT, né? Os meus colegas petistas ficam na sua maioria furiosos, assim, porque parece que você está tendo uma postura sádica, punitivista, que você quer obrigar a pessoa a ajoelhar no milho e se confessar. Não é nada disso. O que está em jogo, pelo menos para mim, na questão da autocrítica, é que o partido reconhecesse, evidentemente, que apesar de todos os possíveis usos políticos que eu acho que houve da Lava Jato, no sentido de defenestrar o PT, né? E apesar das sabotagens, pauta-bomba da oposição, etc., o partido cometeu erros. O partido cometeu erro ao fraudar a democracia liberal daquela maneira, e o partido cometeu um erro que é mais complexo, que é o erro na própria compreensão do que são grandes variáveis da política macroeconômica. O PT tem uma tendência a olhar, por exemplo, para o primeiro governo Lula. O primeiro governo Lula foi um governo que obedeceu assim, o chamado tripé econômico ortodoxo, né? Fez uma política econômica superavitária, mais até do que o Fernando Henrique. Fez uma situação de ajuste fiscal no começo. O partido e a sua militância olham para essa condução liberal da economia como se fosse uma condescendência que tiveram que fazer para as forças conservadoras do Brasil. Quando, na verdade, foi essa condução macroeconômica que criou as condições necessárias para a explosão de políticas públicas que permitiram a explosão do mercado interno e aí o crescimento da economia, a expansão do Bolsa Família, todas as políticas públicas que o PT fez que foram extremamente benéficas para o Brasil. Em vez de o PT olhar para esse legado dessa maneira, olha como se fosse uma maldição. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que se o partido voltasse ao poder, o que o partido estava sinalizando para a sociedade é que repetiria os mesmos erros. Então, acho que essa foi uma percepção muito importante dentro do conjunto dos traços que formaram o antipetismo. É absolutamente relevante o ambiente econômico para a gente entender as eleições. Ao longo do século XX, a gente não teve 2 anos consecutivos de quedas tão grandes do PIB
como teve em 2015 e 2016. O outro ponto importante é a natureza dessa crise. E essa natureza está associada à insustentabilidade das políticas públicas do Brasil. As pessoas tendem a associar ao governo anterior um único tipo de gestão econômica. Na verdade, até o meio do segundo governo Lula, a gestão era uma continuidade da gestão anterior, né, que, de alguma forma, prezava pelo equilíbrio fiscal e pela responsabilidade nos gastos, mesmo expandindo os gastos sociais. Acho que há uma mudança grande, né, com a segunda metade do governo Lula, a reação à crise, e que se agudiza na gestão Dilma. Há uma mudança total, né, da qualidade da gestão econômica. Aí você me pergunta o país que eu quero? O país que eu quero é esse aqui, ó. A construção de uma linha de metrô maravilhosa, com acesso de elevador, escada rolante, tudo em perfeito estado, que não seja com o nosso dinheiro brasileiro, como essa aqui foi construída, feita pela Odebrecht com dinheiro do BNDES. Isso a Globo não mostra. Tô aqui, ó, no Panamá, vivo aqui, ó. Esse metrô aqui foi construído com o nosso dinheiro, parte do nosso dinheiro. O governo sabe de quem? Do senhor Lula, aquele presidiário safado. E aí você vem me perguntar, que Bolsonaro não vai mudar? Não pode até não mudar muito, mas não vai mandar dinheiro para Panamá, para Venezuela, construir corpo. Dificilmente um governo com algum atrelamento às duas gestões anteriores, Temer e Dilma, teriam boas chances de ganhar a eleição. Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, fala a verdade que o PT não aceita. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. Sua Excelência, nome do hip hop nacional, Mano Brown! Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo. Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber. E aí entra a internet, né? A novidade política do novo sistema de comunicação, que também é um novo sistema de propaganda. Foi por causa da internet que esses radicais que eram espalhados e desorganizados, e eram poucos, na época do impeachment, tem um Datafolha que fala intervencionistas militares, que é o elemento radical da extrema-direita, são cerca de 15%. Porque você fazer um grupo de um chat maluco na internet não é ilegal. Está dentro da democracia e você pode.
embora você vai isolando um discurso radical. Depois aí vem os caras e usaram a mesma máquina que os americanos fizeram. Tem informações sobre isso, tem publicitários, produzem textos, produzem filmes, produzem memes e alimentam esses radicais que alimentam e aí entra numa circularidade. E isso foi pago e tem ilegalidade. E a democracia engoliu, aceitou. Porque o pacto social mais amplo era de interesse. O mercado aceitou, para falar a palavra. O mercado aceitou, o mercado liberou. Laissez-faire, laissez-passer, esses elementos ilegais e radicais, que botam o próprio continente da democracia em risco, né? Então, a internet é um novo instrumento de propaganda extremista. O governo Lula acelerou o Brasil. Tirou milhões da miséria e dinamizou a economia. Este foi o primeiro grande salto brasileiro. O governo Dilma seguiu avançando, ampliou o Bolsa Família. Está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor, investindo em saúde, educação e infraestrutura e moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. Prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. Prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. As redes sociais, elas são um novo espaço público que, sem dúvida, apresenta virtudes em relação ao espaço público tradicional. O espaço público tradicional era universidades, imprensa, grande mídia, sistema editorial. Então, quando emergem as redes sociais, todo mundo que tinha o desejo de fortalecimento, de aprofundamento da democracia, vê aquilo com bons olhos, porque é um novo espaço público constitutivamente mais democrático. Qualquer um pode entrar naquela arena e se manifestar. Todo mundo viu aquilo no início com bons olhos, né? À medida que esse processo foi se desenvolvendo, começaram a aparecer os problemas dele. Esse espaço público ele é tanto mais democrático quanto mais ignorante. As pessoas ali têm menos informação, funciona ali uma lógica do algoritmo que faz com que o seu chamado viés de confirmação, né? Essa espécie assim de desejo do nosso sistema cognitivo de só ouvir aquilo que a gente acredita. As redes sociais elas fortalecem isso com a polarização do país. Esse mecanismo de bolha, de algoritmo, foi ficando cada vez mais inflado e teve um efeito também para a própria experiência social, amizades, família, um efeito deletério também, as pessoas brigando muito umas com as outras, em larga medida por ignorância. Porque não conhecem legitimamente, primeiro, não reconhecem a legitimidade do adversário. Segundo, não conhecem os argumentos do adversário. Então, nesse momento, só o que a gente sabe é que a utopia das redes sociais como elemento fortalecedor da democracia não se sustentou. Esses filha da puta, desses baianos nordestinos, esses vagabundos do Nordeste, cara, votam tudo pra esse Haddad, cara. Então, por que nós fazemos parte disso, velho? Por que não separamos do Sudeste pra baixo lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Curitiba, Santa Catarina, tudo o Bolsonaro ganhou, entendeu? Por que nós não separamos? Fascista, sangue ruim. Caba de PS saia. Pega o beco daqui.
Eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo, eu tiro leite de pedra e pra fome seca eu não deito. Meu coração é emocionado que só me obriga a dizer: não tem nada nesse mundo que eu não possa fazer. Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente: eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo, não mexa comigo, que eu sou nordestino. Essa polarização atual no Brasil tem criado o que eu proponho chamar para nossa reflexão de analfabetismo ideológico. Em alguma medida, as eleições de 2018 aí encontram uma das suas raízes mais profundas. O analfabeto ideológico é aquele que só consegue ler o que seja o espelho das suas convicções políticas. O diálogo se torna impossível. É uma repetição contínua das mesmas ideias e você só fala para aqueles que já concordam com tudo aquilo que você pode dizer. É uma ameaça real ao que nós chamamos de jogo democrático. Para romper com essas bolhas, com esse analfabetismo ideológico, com essa polarização que é muito perigosa, veja o caso da Venezuela. O problema real da Venezuela é que desde 2002, quando houve um golpe de Estado contra Hugo Chávez, que ficou 3 dias fora do poder e depois retornou ao poder, desde então o país nunca mais conseguiu dialogar. Foi uma polarização crescente, cada vez mais extrema, que chegou ao ponto em que se encontra hoje a Venezuela. É óbvio que o Brasil não é Venezuela, é óbvio que nós não temos a dependência de um único produto de exportação, o petróleo. É claro que nós somos uma economia muito mais diversificada, é claro que nós temos instituições muito mais sólidas, mas é muito preocupante verificar como hoje no Brasil pessoas de esquerda não conseguem dialogar com pessoas de direita que, por sua vez, não conseguem sequer olhar para pessoas de esquerda. As pessoas xingam, as pessoas não ouvem. Ou você é a favor do PT ou é a favor de Bolsonaro. Eu não sou a favor de nenhum dos dois. Meu projeto para o Brasil é outro. Hoje eu penso para mim assim, esquerda é uma moral e só acredito numa esquerda social. Esquerda política eu não acredito. Nenhuma ruptura é fácil, nem nenhuma ruptura se dá de uma hora para outra. O Sérgio Buarque de Holanda já falava disso. Toda vez que você rompe com um agrupamento político no Brasil, ninguém discute esse rompimento politicamente. Todo mundo age, a reação é como se fosse um clã, uma família. Aí você é traidor. Você não é uma pessoa que discorda. Aí vem as acusações. Uns dizem que é ressentido, outros falam se vendeu, não sei o quê. Agora, você não repara, ressentido é um julgamento psicológico. Se vender é um julgamento moral. Por que ninguém discute politicamente? Porque eu vinha discordando há tempos. E a coisa que me deixou mais irritado nesse período, indignado e tal, mesmo assim, eu recuei para poder preservar e não sei o que o projeto, era o seguinte: os movimentos sociais brasileiros exigem, reivindicam e tal, e Lula cria o Ministério das Cidades. Quando tem um mensalão, Lula precisava de votos no Congresso. Ele vai e oferece aquele deputado corrupto de Pernambuco, Severino Cavalcante, eu não me lembro que Ministério da Previdência, alguma coisa assim. Severino foi bem cínico com ele, pelo que dizem, dizendo assim, para fazer seu jogo sujo, não, eu só quero o Ministério das Cidades. Lula prontamente tira Olívio Dutra, que era governador do Rio Grande do Sul do PT, do Ministério das Cidades, tira toda a equipe, todo o projeto que tinha do Ministério das Cidades em resposta aos movimentos sociais e ao grande problema do país, que era e é ainda hoje a crise urbana, entrega para Severino em troca dos votos no Congresso. Se o Ministério da Cidade tivesse sido uma coisa séria, ele teria cuidado da mobilidade urbana, dos transportes coletivos,
dos preços das coisas, etc. Teria um ministério atuando dentro das cidades. Esse fracasso do Ministério das Cidades é que gera 2013, que você vai se lembrar que é um aumento de 20 centavos no ônibus. E as pessoas não poderem se mover. As pessoas ficam falando milhões de coisas, estádio, padrão FIFA, não sei o que, isso tudo foi depois. Quer saber? Porque ali os 20 centavos viraram depois um pretexto. Então você passa a ter um movimento que era contra tudo. Então, 2013 nasce das ruínas do Ministério das Cidades. Se você percebe logo cometer um erro, você rompe logo. Aí você não precisa fazer autocrítica. Autocrítica não é um evento, autocrítica é um processo. Fui fazer a eleição, a campanha de Haddad em São Paulo por 2 motivos. Primeiro, porque precisava de dinheiro. Segundo, porque era Haddad. Aí tem um aniversário da cidade de São Paulo. O Estadão fez um caderno especial. Falar sobre a realidade urbana brasileira. E aí me perguntam sobre como é que estão as coisas. Eu meti o cacete no Ministério das Cidades. Eu falei, a gente precisa de um governo que leve as cidades a sério. Aí eu soube que João Santana chamou a equipe lá e disse, Isélio declarou guerra ao governo, ao PT e, sobretudo, a mim. Eu já estava fora, eu não estava concordando com nada daquilo. E detesto corrupção. Mesmo que causas nobres, como se tentou argumentar em defesa de Zé Dirceu, eu não acredito nisso. Causas nobres e uma parte vai para o bolso. A corrupção também aumentou. E ela aumentou pelo mesmo fator que explica a crise econômica. E isso tem a ver com o boom de commodities que nós tivemos, né, na América Latina e particularmente no Brasil. Você não só teve um aumento em que algumas commodities tiveram seu preço aumentado em 10 vezes, ao mesmo tempo que se descobre a maior reserva de petróleo existente no planeta, no Brasil, que é o pré-sal. E aí tem um terceiro elemento, é a conjunção de Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil, que isso está associado a um surto de construção e de intervenção pública, como não se tinha desde o início da década de 70, no auge dos militares. Então isso é uma mega janela de oportunidade para a corrupção, né? Porque você tem que produzir um conjunto de obras de imensa envergadura, afrouxar os controles para que as coisas possam ser implementadas no prazo. Isso aumentou muito a corrupção. Seus efeitos sobre o sistema político foram devastadores, porque quando você expõe a corrupção naquele nível, né, e que as entranhas do financiamento eleitoral empresarial corrupto, né, foram expostas daquela maneira, isso levou a uma resposta do STF, que foi a proibição do financiamento empresarial. Então, isso por si é um grande efeito da Lava Jato, né, e de uma forma mais ampla dessa exposição da corrupção. Isso tem efeitos muito importantes. São milhões de pessoas que não têm o básico, né? Não tem saneamento, que convivem no cotidiano de homicídio, né? Não é, a violência nossa não é a violência que está só te roubando, só entre aspas. É o medo de morrer, né? O medo de... Aí você escuta, né? Você lê, que são milhões de desvio. Não há como taxar essa reivindicação meramente como algo moralista, como algo despolitizado, me parece um grande equívoco. Não ter muita sensibilidade ao cotidiano das pessoas. O que eu estou querendo dizer é que eu não vejo como um erro das pessoas a centralidade, né, que a grande maioria dos brasileiros atribui à questão da corrupção. O que houve no Brasil foi
o aperfeiçoamento colossal de um sistema que corrompe a democracia, né? Que é um sistema em que quem está no poder faz um conluio com as grandes empreiteiras que movimentam bilhões de reais. Então você frauda a licitação. Para que as empreiteiras vençam uma licitação fraudada, os partidos cobram uma comissão, né? E com essa comissão os partidos financiam suas campanhas bilionárias, se reelegem e se perpetuam no poder, né? O mecanismo é conhecido. Eu acho que o que talvez seja interessante fazer é uma reflexão de teoria política sobre ele. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção, uma campanha do PT e do povo brasileiro. O que eu acho que acontece é que o PT sempre desconfiou de que o funcionamento do sistema político era tal que, se ele jogasse plenamente o jogo da democracia liberal republicana, ele perderia. Eu acho que o mensalão é uma consequência disso, o chamado mensalão, né? E o chamado petrolão também. São formas de você violar o jogo republicano do sistema político a fim de garantir que o poder fique com você. No caso do PT, eu acho que era garantir que o poder fique com você para criar políticas públicas universais que o partido acreditava que eram benéficas para o país. Qual é o problema? O problema é que, se você exerce essas medidas de corrupção da democracia liberal, aí eu acho que você foi para um extremo que é insustentável. Porque aí você acabou de vez com a sustentação elementar da democracia liberal, que você não pode partir da premissa de que você está certo e que as pessoas que não votam em você estão erradas. As denúncias comprovadas de corrupção nos anos do PT no poder somam inacreditáveis 47 bilhões de reais. Entre os diversos escândalos, 2 são simbólicos. O mensalão, esquema criado por Lula e José Dirceu para comprar apoio de deputados e senadores com dinheiro público. E o petrolão, mega esquema montado pelo PT na Petrobras, que desviou mais de 42 bilhões de reais e passou a ser considerado o maior escândalo de corrupção da história do mundo. O problema da corrupção foi imputado à esquerda, mas é um problema da ordem pública e política democrática. Não dá para fugir. Dá para botar a cabeça debaixo da coisa e dizer não falamos disso, porque isso, na verdade, não se fala. Não, a direita está falando, a direita está usando isso contra você. Acha um jeito, fala disso. A bandeira da corrupção é sempre uma bandeira da oposição. Em geral, essa questão é pensada, muitas vezes, como uma bandeira da esquerda ou da direita. Não. Há um programa de pesquisa muito amplo sobre corrupção em vários acadêmicos que participam disso, e isso está plenamente estabelecido. Quem tem a caneta é o incumbente. Só quem pode praticar efetivamente a corrupção é quem controla governos. Houve uma intensa mobilização nesse sentido no ocaso do governo militar, de toda a corrupção produzida no governo militar no Brasil. A esquerda mobilizou esse tema contra a direita. Então, quem foi afetado no primeiro momento pela Lava Jato, pelas instituições de controle, etc., foi quem estava no poder. Para que nós recuperemos a capacidade de diálogo com a sociedade, nós vamos ter que reconhecer que, infelizmente, no poder federal, o PT lançou mão das práticas que são as práticas usuais da política brasileira. O PT não inventou nenhuma forma nova de corrupção, mas ele sistematizou, infelizmente. Se nós insistirmos num discurso de que o Lula é 100% inocente, ele não é 100% inocente. Nós sabemos disso. Nós sabemos que, infelizmente, ele se deixou encantar pelas benesses de algumas facilidades, que para um líder, o maior líder popular do Brasil, não são aceitáveis. Enquanto a esquerda, agora, ao mesmo tempo, o tratamento que a justiça deu ao Lula
é inconstitucional. Mas eu não preciso, para condenar o óbvio caráter parcial da Lava Jato, caráter parcial evidente no fato de um juiz ter vazado áudios da gravação da conversa de uma presidente com um ex-presidente, quando a Polícia Federal já não permitia mais que aquela conversa tivesse sido gravada. Este juiz, naquele momento, deveria ter sido destituído no caso. Deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Descia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, tô aqui, fique aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Mas eu digo isso por quê? Porque o Lula não cometeu atos duvidosos, eu estou convencido de que ele cometeu, assim como o PT. Mas um juiz não pode vazar áudios depois que a Polícia Federal entrega o memorando dizendo que aquela gravação é ilegal. Em qualquer lugar do mundo, este juiz teria sido exonerado. Não teria se tornado herói. Então, compreende o que eu estou dizendo? A minha posição é uma posição muito pouco popular, porque eu vou ser execrado pela direita e vou ser execrado pela esquerda. Eu não estou preocupado. Eles não entenderam que a regra do jogo que valia para o modo de produzir política das elites, em que se construiu um grande sistema de vasos comunicantes entre as grandes empresas e o Estado, que era todo um sistema ilegal e corrupto, e que isso começou no Brasil na ditadura militar, até o PT chegar no poder e herdar esse negócio e entrar nesse jogo, eles não perceberam que a suspeição do juízo sobre essa máquina corrupta, das grandes empresas brasileiras com o Estado, que são os homens mais ricos do país que faziam isso, que o modo com que a direita era tratada nesse jogo eles não seriam tratados do mesmo modo. Isso é um erro político, né? Não perceber a sua própria força ou fraqueza. Eles acharam, eu acho, assim, não sei se acharam ou não tinham alternativas ou não queriam pensar alternativas, que iam para a justiça com seus advogados e que isso ia ser levado até a eleição, o Lula ia ser eleito, ia continuar o jogo. Não era isso. Não era isso. Ali era para derrubar. Derrubou, né? Então, assim, aí que eu digo que eles pensaram mal o problema da corrupção, politicamente o problema da corrupção, né? Que foi levantado, armado, exposto para alienar o PT. E nesse sentido os caras deram um checkmate, na medida em que o PT não tinha resposta para isso. Deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro. Deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha. É claro que isso para que isso funcionasse, precisava ter massas na rua direito. Então volta todo esse jogo, né? Agora, a posição que o PT foi parar, e o Lula foi parar, é uma posição péssima. Um cara com a importância dele, com a legitimidade democrática dele, com o desejo político que ele representa para o povo brasileiro, ficar isolado, incomunicável. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Porque não entendeu o processo do que estava sendo construído para ele. Baseado nos autos do processo. E é preciso que o circuito político se organize, né? Que haja para onde o desejo das pessoas se dirija, né? E, infelizmente, o PT vai ter que aprender que esse processo vai ser feito sem a liderança do Lula. Tem que acabar o luto da esquerda, pela sua própria crise, pelos seus próprios, pela violência que sofreu e pelos erros que fez. Tem que acabar o luto. Não dá para ficar nessa posição para sempre, né?
Eu não acredito que o mito vá ser destruído, apesar dele. Porque o povo brasileiro gosta muito dele. Eu tenho mais de 70 horas de Jornal Nacional me triturando. Um cara que tinha deixado a presidência com aquele grau de aprovação popular. Um cara que estava entrando na história do Brasil como um mito maior do que de Getúlio. Um cara que as pessoas pobres do Nordeste queriam tocar nele como sagrado. Aí vai e joga tudo no lixo? Eu não entendo. Só, a não ser por muita vaidade. Porque Getúlio, quando se matou, Getúlio dizia: saio da vida para entrar na história. Eu falo, a frase de Lula é o contrário. Eu saio da história para cair na vida. Ele não aceitou ficar fora do poder. Eu não tenho medo deles. É até que fica hilário agora quando falam Lula, o Prêmio Nobel da Paz. Como é que pode ser Prêmio Nobel da Paz alguém que divide o país em nós e eles? Quando isso é conveniente. Porque quando não é, chama Zé Alencar, chama a burguesia industrial. Lula sabe fazer coalizões, mas também sabe jogar com antagonismos. Ele é talvez o maior político brasileiro mesmo. Agora, tem uma coisa que é o seguinte: uma capacidade fantástica de encarar cada problema nas internas e de mentir espetacularmente sobre esses mesmos problemas nas externas. Como assim? Explique. Mensalão. Ele é capaz de perguntar: você roubou? Enquanto lá fora ele é capaz de dizer: eu não sabia de nada disso. Criando milhões e milhões de empregos nesse país, eu sonhei que era... Agora, ele aí faz uma coisa que também é muito corajosa, que é: eu vou ficar preso, vou tentar recompor minha imagem. Ele é de uma ousadia extrema. Vou conseguir isso e vou voltar nos braços do povo. Ele tem esse sonho. Lula comete um grande erro. Ele se acha eterno. Eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa. Não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Há, por parte do Lula, um traço macunaímico que foi muito celebrado, mas talvez as pessoas não se recordem que na Rapsódia do Mário de Andrade, o final do Macunaíma não é feliz. Se o Macunaíma tem essa enorme habilidade de não tornar tudo ouro, mas tornar a todos tudo aquilo que ele precisa, na Rapsódia do Mário de Andrade, quando ele precisa usar o telefone, ele transforma alguém na máquina telefone. E se ele precisa subir em um prédio, ele transforma alguém numa máquina elevador. Ele não necessariamente investe em telefonia ou muda o prédio, ele transforma as pessoas momentaneamente naquilo que ele precisa. Mas no final da Rapsódia, o Macunaíma se perde de si mesmo. E mesmo tendo reencontrado a Muiractã, esse símbolo da nacionalidade profunda, ele já não sabe o que fazer com ela. E no final da Rapsódia, o final do Macunaíma é melancólico. Ele morre e vira estrela. O poder no Brasil é o nosso Ricardo III, shakespeariano. Ricardo III é uma peça fundamental para compreender o Brasil. E eu acho que é uma peça muito mal compreendida, porque as pessoas geralmente acham que o Ricardo III era coxo e tinha um braço maior do que o outro e era corcunda. De fato, ele o era. Historicamente está comprovado. Mas, no fundo, o que Shakespeare está tentando mostrar na peça, creio, é algo muito mais interessante, muito mais profundo. Ele está mostrando que o poder é um imã que a todos atrai e a todos conforma a sua imagem e semelhança. Quer dizer, o Lula congregou uma espécie de carisma pop que era fundamentalmente acrítico. E precisamente essa dimensão acrítica não permitiu que nós nos dessemos conta de alguns pontos muito importantes, nevrálgicos,
No poder, infelizmente, o PT, de fato, não foi exatamente um partido de esquerda, como nós poderíamos imaginar. Se nós fizermos uma análise fria, se de fato houve ganhos fundamentais, muito importantes, o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, a redução da pobreza, houve programas muito positivos, sobretudo na área da educação, especialmente na educação superior, não há dúvida nenhuma. Há aspectos muito louváveis, o crescimento, a inclusão social, o crescimento da economia. O Brasil tornou-se a 7ª economia mundial. Há muitos méritos. Mas há 2 problemas fundamentais, que são decisivos. O governo do PT não realizou a reforma política, não teve nenhuma preocupação real, durante o auge da popularidade do Lula, com a reforma política, com a reforma tributária e, sobretudo, com uma medida simples, que o Itamar Franco fez. Durante um breve período no governo Itamar Franco, dividendos foram taxados. Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, a taxação caiu. É inconcebível que nós vivamos num país que tenhamos tido a experiência de governo de esquerda por 14 anos e que o rentismo tenha continuado a ser o carro-chefe da economia. É inconcebível. É porque a economia brasileira ela é estruturada de uma forma tal para uma transferência de recursos para a mesma elite que está no poder há muito tempo. Vale dizer, e essa autocrítica a esquerda precisa fazer. Com todas as coisas negativas que podem ser atribuídas ao PT, quer dizer, os períodos de Lula e Dilma correspondem a um processo sem precedentes de promoção social. E, curiosamente, isso é visto como um elemento que criou uma rejeição por parte da classe média. Ou seja, o PT estava sendo hostilizado merecidamente pelo seu mau comportamento e também por seu fator positivo, que foi a promoção social, a inclusão dessas camadas todas sempre excluídas. Classe média. Eu costumo fazer um comentário que é o seguinte, Luna, só, o rico vive como quer, o pobre vive como pode e a classe média vive angustiada, querendo viver como não pode. Entendendo? Quer dizer, esse lado, e é compreensível, você vê os comentários, os aeroportos agora aparecendo rodoviária, pobre viajando de avião, tá entendendo? Cotas, promoção para a pessoa evoluir na educação, né? Eu acho que é o maior prejuízo que essa eleição trouxe é fazer emergir esse segmento com esses valores que são reacionários, né? Eu, inclusive, acho assim, que essa pauta deles de costumes, de valores, ela não tem como prosperar, porque isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão de avanço civilizatório, trata-se da humanidade. E por mais que você tenha segmentos conservadores que não apoiam nem têm entusiasmo com essas novas frentes, né, de ampliação da existência humana, não tem como prosperar. Isso não tem. Mas o estrago que está sendo feito, do ponto de vista da cultura, da educação, do meio ambiente, são coisas extremamente graves e preocupantes. A gente precisa reconstruir tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita. O que acontece? Desde a redemocratização do Brasil, o Brasil não teve nem uma experiência verdadeiramente social-democrata, nem, muito menos, uma experiência verdadeiramente liberal. Nós tivemos, tanto no Fernando Henrique quanto no Lula, ensaios de social-democracia, mas com 1 milhão de falhas, né? Esse ensaio de social-democracia, ele se sustentou até o primeiro governo Dilma. Só que quando isso entra em crise, a partir de 2013 e com muito mais força a partir de 2015, foi se formando uma percepção de que a experiência social-democrata, que é uma experiência
baseada num certo papel do Estado, né, ela deu errado. Nisso emergiu uma nova direita. O Brasil precisa de uma reforma do Estado, precisa de uma reforma do funcionalismo, precisa que o Estado brasileiro seja menos capaz de sofrer ataques de abutres de grupos organizados de interesse que querem se apropriar das riquezas do Estado brasileiro, ou seja, do imposto coletivo, para o seu benefício próprio. O Brasil se beneficiaria muito com uma agenda econômica de direita liberal. Qual é o problema? O problema é que, por circunstâncias que têm a ver com esse processo todo, desde junho de 2013, essa mentalidade de direita, essa suspeição da social-democracia, tal como ela aconteceu no Brasil desde 88, ela foi para a extrema-direita. Ela foi para essa mistura entre reacionários e ultraliberais. Eu acho que parte do esforço deve ser no sentido de tentar dissociar essa mentalidade de direita no Brasil, que pode ser positiva, dessa gente. A esquerda também, para ela falar de novo no país, ela vai ter que dar uma recuada de milênios e fazer sua autocrítica brutal. Eu não falo só autocrítica da campanha passada, nem de erros recentes, não. Porque essa é engraçada, né? Lula não faz autocrítica, o PSDB, a rede, não sei o que, cobra autocrítica de Lula, mas também não fazem as suas. Esse campo democrático brasileiro está falido. E uma das coisas principais, é isso que eu acho que a gente não tem discutido, é que desde a década de 70, a história oficial do Brasil foi substituída por uma nova história oficial do Brasil feita pela esquerda. Nessa nova história oficial do Brasil é o seguinte: tudo que era bom na outra virou merda nessa. Então, os portugueses viraram estupradores e assassinos. O negro é o exemplo luminoso de combate à escravidão. O que é mentira, porque os negros eram escravistas. O índio é uma figura ecofeliz. A merda foi ter o português. E aí você foi esculhambando tudo que foi feito na história do Brasil. Tudo que o Brasil realizou foi esculhambado por esses movimentos que vieram. Se você não tem orgulho de uma nação, você não vai construir essa nação. Isso é óbvio. E isso foi destruído no Brasil pela esquerda. Quando nós temos muita coisa de que nos orgulhar. Enquanto os Estados Unidos jogaram os índios nos cactos, nos terrenos estéreis lá do Texas, o Brasil criou um paraíso ecológico para os índios, que foi o Xingu, criado por Rondon, depois com Darcy Ribeiro junto com ele. Einstein pediu o prêmio Nobel para Rondon. Então, não, nós falamos assim, Aldebrecht comprou Lula, vê isso desde as capitanias hereditárias. Isso é uma burrice e ignorância. O que vem desde as capitanias hereditárias? Norberto Aldebrecht era um imigrante alemão, pobre, fudido. Chegou aqui da família dele no final do século XIX, começo do XX. Não tem nada com capitania hereditária. Vamos começar a respeitar esse país e respeitar o que nós criamos e acabar com essa mania que tem no Brasil, que é eles oprimem as mulheres, eles fuderam os negros, eles acabam com os pobres. Eles não, nós. Ou a gente assume nós e assume as grandes coisas que nós criamos na história do Brasil. E outra coisa, essa mania esquerdóide de dizer não teve guerra, não teve revolução, não teve isso aqui. Não. A grande capacidade brasileira de fazer coalizões e de não ir para enfrentamentos assassinos, isso é uma virtude, isso não é um pecado.
Então vamos começar a ver as virtudes brasileiras para reconstruir a ideia de nação. Eu vou insistir para retomar o diálogo, escutar o outro. Escutar mesmo. Porque é perfeitamente possível escutar alguém e não concordar com uma única palavra. E, no entanto, compreender a racionalidade do que a pessoa propõe. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nós estamos conversando, eu sou professor universitário, oriento alunos que fazem mestrado, doutorado. Eu tenho 2 alunos que são declaradamente da direita, que realizaram comigo mestrado, estão completando doutorado agora, e são 2 brilhantes pesquisadores. Seria inaceitável que, porque a minha posição política é oposta à deles, que eu não reconhecesse o brilho intelectual deles e não os trouxesse para a universidade, para que eles se formem, possam fazer um concurso e tenham voz ativa dentro da universidade. Consequência, eles continuam, depois de 6 anos de convívio, eles continuam sendo de direita. Eu continuo sendo de esquerda. Eles votaram no Jair Bolsonaro. Eu votei no Ciro Gomes. Nunca discutimos isto, respeitamos, mas conversamos sobre as nossas opções. Eu queria entender por que pessoas que eu considero intelectualmente brilhantes, como é possível votar em alguém tão obviamente despreparado como o Jair Bolsonaro? Eu queria entender. Tivemos conversas muito boas. Eles também não entendiam como que eu votava no Ciro Gomes, então as conversas foram muito boas nesse sentido. Mas houve algo muito importante. Antes de voltarem para a universidade, para realizarem estudos de pós-graduação comigo, eles faziam parte dessa direita que achava que a universidade era doutrinação, que a universidade pública era um antro de esquerdistas ou esquerdopatas. Essas expressões absolutamente tolas que não querem dizer rigorosamente nada. Hoje, eles continuam sendo de direita. Eles votaram no Jair Bolsonaro. Eles defenderão o doutorado daqui a 2 semanas. Eu tenho grande estima intelectual por ambos, mas hoje, nas suas redes sociais, eles são os únicos dos seus grupos que defendem a universidade pública. E eles escrevem nas suas redes sociais: quero dizer que esta visão da universidade pública é equivocada. Eu estou nela há 5 anos, vou completar o doutorado e posso dizer que a universidade pública no Brasil é um dos melhores lugares para se pensar e para construir carreiras alternativas. É bonito, não é? Eu continuo sendo de esquerda, eles continuam sendo de direita, mas nos grupos deles, de WhatsApp, de Facebook, hoje eles fazem algo que há 5 anos atrás seria inimaginável. Eles defendem a universidade pública. Quer dizer, na prática, você está furando a bolha. É isso. É o que nós precisamos fazer. Para furar a bolha com a sociedade como um todo, eu realmente creio que nós da esquerda precisamos, recuperar o nosso projeto. O nosso projeto não é de poder. O nosso projeto é de ter um mundo melhor. Se para ter um mundo melhor nós não pudermos chegar ao Poder Executivo, nenhum problema. Sejamos fortes no Legislativo, sejamos fortes, sobretudo, no diálogo com a sociedade. Não vale a pena chegar ao Poder Executivo se o preço a ser pago for o preço que o PT pagou. Porque na hora da crise, a elite jamais ficará do nosso lado. Como aconteceu com a Dilma Rousseff. Nós não precisamos chegar ao Poder Executivo. Nós não precisamos dividir cargos. Nós não precisamos dividir ministérios. Nós precisamos convencer a sociedade de que nós podemos ter um mundo melhor. Que nós podemos ter um mundo que é um mundo que será de uma economia de mercado, que terá uma economia fundamentalmente capitalista, que terá a democracia como valor absolutamente insubstituível das relações, sobretudo numa sociedade complexa como a brasileira, mas que será uma sociedade que não apenas terá uma escuta atenta e detalhada do outro, mas terá, sobretudo, na solidariedade e no projeto de uma sociedade mais igualitária e mais fraterna, um projeto existencial, de modo que nós possamos caminhar nas ruas das nossas cidades sem ter medo, de modo que nós possamos usufruir dos bens que nós conquistamos sem ter que sair de casa num carro blindado e viver num condomínio que é uma prisão de luxo, e que nós possamos andar nas esquinas, ir à praia, sem ter receio de 3 ou 4 jovens que se aproximam de nós. Nós podemos fazer deste país uma sociedade muito melhor, onde o diálogo exista,
onde as pessoas têm o direito a ser de direita, têm o direito a ser de esquerda, dialoguem, porque só há diálogo, não apesar, mas precisamente em virtude das diferenças. Eu tenho bastante convicção que isso pode acontecer, eu tenho bastante convicção que a esquerda vai voltar ao poder. Vai ser uma esquerda diferente, que não terá mais apego ao poder, mas apego à transformação do país, para que finalmente o país vire nação, porque o país é muito bem sucedido. Nós temos que nos afastar do êxito deste país e precisamos começar a construir um outro projeto, que é o projeto de nação. Ainda há tempo.